ouvintes, sejam bem-vindos ao episódio do nosso podcast, onde discutiremos temas relevantes da filosofia e da geografia. Esse podcast faz parte do trabalho final da disciplina Geografia e Filosofia, ministrada pela professora formadora Márcia Alves Soares da Silva, no curso de licenciatura em Geografia, na modalidade à distância, que é oferecida pela Universidade Federal de Mato Grosso, com polo na UAB Arenápolis. Eu sou graduanda Marilúcia Ascari e junto comigo estão os também graduandos Ellen Cristina Residério de Oliveira Almeida, Jacenira Rodrigues da Silva, Valquíria Cabral da Silva, Eurides Gonçalves Viana e Daniel Bruno Silva Cambuí. No episódio de hoje, vamos explorar como os campos da filosofia e da geografia se cruzam e se complementam. Abordaremos também alguns dos principais debates filosóficos dentro da geografia e como esses debates evoluíram ao longo do tempo. Para isso, nós utilizaremos como referência o livro História do Pensamento Geográfico e Epistemologia em Geografia, de Paulo Teixeira de Godoy. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo, onde entenderemos como diferentes correntes de pensamento moldaram a geografia que conhecemos hoje. Agora que já demos uma visão geral dos temas que vamos abordar, vou passar a palavra para minha colega e graduanda Valquíria, que vai nos falar sobre a geografia como uma ciência. Valquíria, é com você. Obrigada, Marilúcia. Primeiro, é importante compreender a geografia como ciência. No começo, a geografia era principalmente descritiva, focada na catalogação e no mapeamento do espaço. Com o tempo, surgiram questões mais profundas, como as paisagens se formam? Qual é a relação do ser humano com o espaço? Aqui entra a filosofia. Paulo Godoy destaca no seu livro que a geografia foi profundamente influenciada por correntes filosóficas, como o positivismo no século XIX. Durante esse período, os geógrafos buscavam classificar e organizar o mundo natural de maneira sistemática. No entanto, à medida que a sociedade se tornava mais complexa, também crescia-se a necessidade de entender como as dinâmicas sociais e culturais interagem com o espaço. Agora, para aprofundar um pouco mais a nossa discussão, vou passar a palavra para o nosso colega Eurides, que vai nos guiar pelo tema da epistemologia da geografia. Eurides, você pode nos explicar melhor como se dá a construção do conhecimento nessa área? Obrigado, cara colega. Vamos dar continuidade. A epistemologia é o ramo da filosofia que estuda o conhecimento, suas origens e suas limitações. Na geografia, a epistemologia se refere a como sabemos e o que sabemos sobre o espaço. Godoy nos ajuda a entender as diferentes maneiras pelas quais os geógrafos foram construindo conhecimento ao longo do tempo. No final do século XIX e início do século XX, o debate epistemológico começou a se intensificar. A geografia passou a ser vista como uma ciência mais crítica, preocupada com questões como a desigualdade social, a organização espacial e o impacto das políticas públicas sobre o território. Surgiram diferentes escolas de pensamento, como a geografia crítica, que se afastou da visão positivista e começou a questionar a estrutura de poder por trás da organização espacial. E é exatamente essa diversidade de abordagens epistemológicas que fez a geografia evoluir de uma ciência descritiva para uma disciplina mais crítica e analítica. Agora, para aprofundarmos ainda mais esse ponto, eu vou passar a palavra para Ellen, que vai nos guiar pela evolução do pensamento geográfico ao longo do tempo. Ellen, conta pra gente como essas transformações aconteceram.
Obrigada, Mariluce. Um dos pontos centrais do livro de Godoy é a história do pensamento geográfico, que ele divide em várias fases. Uma das primeiras fases foi a geografia clássica, que buscava descrever e entender o mundo natural. Esse período foi seguido pela geografia regional, que se focou no estudo detalhado de regiões específicas e suas particularidades. No entanto, foi com o surgimento da geografia quantitativa, a partir dos anos de 1950, que a disciplina passou por uma grande transformação, inspirada pelo positivismo lógico e pelo método científico. Essa abordagem procurava explicar padrões espaciais usando métodos matemáticos e estatísticos. Esse enfoque trouxe rigor científico, mas também foi criticado por ignorar aspectos sociais e culturais. A partir dos anos de 1970, a geografia crítica trouxe uma visão mais enganjada, questionando o papel do espaço na reprodução de desigualdades sociais e a relação entre território e poder. Essa vertente foi fortemente influenciada pelo marxismo e pelos estudos críticos. Godoy faz um excelente trabalho ao detalhar como essa virada epistemológica trouxe uma nova dimensão para a geografia. Ao observarmos a evolução do pensamento geográfico, percebemos como cada época trouxe novas perspectivas para o estudo do espaço e das sociedades. Mas para entender melhor as raízes dessas transformações, é importante analisarmos também o papel da filosofia neste contexto. Agora, para explicar mais a fundo a relação entre a filosofia e o espaço, vou passar a palavra a Jacinira. Jacinira, fale para nós um pouco da filosofia e a relação com o espaço. Obrigada, Mariluce. Agora vamos falar sobre a relação entre a filosofia e o espaço. Diferentes filósofos, desde Aristóteles até Foucault, influenciaram o modo como a geografia entende o espaço. Aristóteles, por exemplo, concebia o espaço como algo fixo e estático, enquanto filósofos contemporâneos como Michel Foucault sugerem que o espaço é uma construção social influenciada pelas relações de poder e controle. Para Foucault, o espaço é usado como ferramenta de controle social, um conceito que encontra ressonância na geografia crítica. Essa visão filosófica do espaço como um elemento dinâmico e moldado pelas interações sociais e políticos reflete como os debates filosóficos impactaram o pensamento geográfico e contemporâneo. Ao observarmos essa relação entre filosofia e espaço, fica claro, então, como as bases filosóficas nos ajudaram a moldar o entendimento geográfico ao longo do tempo. Mas e quanto ao futuro? Para onde a geografia está caminhando? Agora, para encerrar o nosso episódio, eu passo a palavra ao Daniel, que vai falar sobre o futuro da geografia e os desafios que a disciplina enfrentará nos próximos anos. É com você, Daniel. Obrigado, Mariluce. O futuro da geografia, ele aponta para uma ciência cada vez mais interdisciplinar e tecnológica, com novos desafios globais, como as mudanças climáticas, urbanização e desigualdade social. O livro de Godoy também nos leva a refletir sobre o futuro da geografia. Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, onde as questões ambientais, as migrações e as transformações tecnológicas estão mudando o espaço de maneiras profundas. Como a geografia deve responder a esses desafios? Godoy sugere que a geografia precisa continuar se adaptando, incorporando novas ferramentas tecnológicas e novas formas de análise crítica. E então, o que aprendemos hoje? Neste episódio, vimos que a filosofia e geografia, elas estão profundamente conectadas, pois ambas buscam compreender o mundo e as interações humanas com o espaço. Ao longo da história, a geografia foi moldada por diversas correntes filosóficas, o que resultou em uma disciplina em constante evolução. O livro História do Pensamento Geográfico e Epistemologia em Geografia, de Paulo Teixeira de Godoy, que utilizamos como referência ao longo do podcast, é uma excelente introdução
explicação para quem deseja entender essas transformações no pensamento geográfico e como que elas influenciaram as ciências que conhecemos hoje. Esperamos que este episódio tenha despertado sua curiosidade e que você continue explorando as ricas conexões entre a filosofia e a geografia. E antes de encerrarmos, gostaríamos de agradecer a todos vocês, ouvintes, por estarem conosco neste episódio. Esperamos que tenham apreciado a discussão e que ela tenha trazido novos insights sobre a relação entre a filosofia e geografia. Queremos também agradecer a nossa professora formadora, Márcia Alves Soares da Silva, nossa tutora, Eni Borges Marques, e a Universidade Federal de Mato Grosso pelo oferecimento dessa oportunidade de aprendizado. É claro, um agradecimento especial a vocês, nossos colegas Ellen, Jacinira, Valquíria, Eurides e Daniel, por contribuírem com suas reflexões e conhecimento. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. Nos vemos em breve. Até a próxima!